Muito boa noite, amigos da TV Cuiabá, Rede TV. Com muito prazer que estamos começando neste domingo, dia 4 de setembro de 2011, mais um programa Ponto de Vista, como sempre falando ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios. E no programa de hoje, conforme o anunciado, estamos recebendo aqui as presenças, na verdade, né, do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Dr. Paulo Gasparotto. Boa noite, Dr. Paulo, obrigado pela presença. É um prazer muito grande estar participando aqui novamente do seu programa. Obrigado. Conosco também a presença do deputado estadual pelo PR, Emanuel Pinheiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Paulo Gasparotto. Boa noite a todos os telespectadores que nos honram aí com a audiência para juntos podermos debater sobre os assuntos de interesse do Estado nesta noite. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a questão tributária, doutor Paulo. Né? Essa questão que é realmente um ponto de divergência, principalmente entre o governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda e principalmente o comércio. Né? Para a gente entender um pouco melhor, Paulo, como é que funciona, como é que hoje funciona a política fiscal do Estado de Mato Grosso e qual a sua opinião a respeito dela? Bom, primeiramente, Júnior, eu gostaria de dizer que o setor do comércio, ele mantém hoje um excelente relacionamento com a Secretaria de Estado de Fazenda e também com o Executivo do Governo do Estado, que tem proporcionado condições para que o setor empresarial se junte, se aglomere forças para, junto com a Secretaria de Estado de Fazenda, procurar caminhos que possa realmente fazer com que o Estado tenha um crescimento na sua arrecadação, que diminua ou seja exterminada, banida a sonegação no Estado. E nós estamos caminhando duramente nesse sentido para que o Estado possa ter uma arrecadação e que logicamente consiga, com essa arrecadação que hoje é estimada em uma eficácia de 90% do que o Estado deveria receber, está recebendo 90%, porque nós temos alguma coisa também de inadimplência no Estado, de pessoas que por alguma razão não podem pagar os seus impostos, mas é um momento extremamente hoje interessante que o comércio, essa relação que foi estabelecida junto com o Estado, e eu tenho convicção que a tendência, em função dos meios eletrônicos que passaram através de nota eletrônica, de SPED e de uma série de outros níveis de informações, com certeza absoluta o Estado está arrecadando dentro da normalidade e a maneira com que hoje nós pagamos o ICMS do comércio, do varejo, é extremamente interessante dentro de uma modalidade chamada carga média, pela entrada das mercadorias acrescidas de um valor de markup que justifica plenamente tanto para o setor empresarial como para o setor do governo, e logicamente isso faz com que se criou hoje um clima, né, saudável, bom, de relação entre executivo e toda a área do comércio, e nós realmente não temos basicamente nada a reclamar da política tributária hoje do Estado do Mato Grosso com relação ao setor empresarial do comércio e do varejo. Me diga uma coisa, Sr. Paulo, quanto que representa o comércio no total, no global da arrecadação do Estado? O comércio de varejo e de atacado, ele representa hoje em torno de 50% da arrecadação do Estado do Mato Grosso. É bastante significativa. O Estado hoje tem de empresa do setor comercial, só nas micro e pequenas empresas que estão na lei geral da microempresa, são 40 mil empresas dentro do Estado. Então o setor do comércio, ele tem uma participação muito grande, principalmente em função da empregabilidade. Ele emprega hoje 75% da mão de obra do Estado do Mato Grosso. Isso é extremamente interessante para o Estado. O Estado tem que encarar e continuar olhando as microempresas com muito carinho, com muita atenção, embora ela não seja geradora de um grande volume de impostos, porque ela tem uma tributação diferenciada, mas ela é que dá sustentabilidade para as médias, para as grandes 18% então. Das grandes empresas, porque através de toda a massa de emprego e de renda e de salário,
que acabam comprando e adquirindo produtos nas médias e nas grandes empresas. Deputado Emanuel, na Assembleia, alguns deputados têm questionado, têm reclamado da eficiência ou da falta de eficiência no sentido da arrecadação por parte da Secretaria de Fazenda. O que está acontecendo? Por que o Estado, se é que não tem realmente atingido a expectativa, por que ele não tem atingido a expectativa? Bem, Onofre, inicialmente quer dizer que alguns deputados, de fato, legitimamente, democraticamente, têm o direito de criticar, de requerer e de externar a sua opinião. Mas, no todo, a Assembleia Legislativa dá todo o suporte, todo o respaldo ao governador Simão Barbosa e ao secretário Edmilson para que continuem, certo? Claro, sempre aprimorando, sempre discutindo com os setores, com os diversos segmentos da sociedade, certo? Envolvidos no assunto, principalmente no sistema de arrecadação do nosso Estado, mas que continue, certo? Que continue nessa linha, porque o Estado está se comportando bem. É claro que o que houve agora, não houve uma queda na receita. Falávamos agora há pouco, o que houve é que no mesmo período de 2010, nós até arrecadamos um pouco a mais, de 5% a 7% a mais. Entretanto, não atingimos aquilo previsto na lei orçamentária para o ano de 2011. O que todo governo responsável, certo, já coloca o pé no freio, acende a luz amarela para que possamos ter cautela, porque o comportamento da receita do Estado não depende exclusivamente da política interna do Estado de Mato Grosso. Vem com reflexo nacional e internacional. Por isso daí, às vezes, a receita não se comportar de acordo com aquilo que é planejado. Mas o que existe hoje dentro da Secretaria de Fazenda do Estado é uma tentativa, é todo um trabalho para se arrecadar melhor, arrecadar bem, sem lesar, certo? Sem lesar, sem sobrecarregar o empresariado, mas também mostrando que não há outra forma de atendermos as demandas sociais, as demandas de governo, as demandas da população, se não tivermos uma eficiente política de arrecadação. E nesse particular, eu conversava com o Dr. Paulo Gasparotto, e que merece também a consideração dele e do próprio CDL, eu quero deixar aqui registrado um avanço já conquistado no governo Simão Barbosa e na administração do secretário Edmilson, que é a carga média. É o único estado no país, certo, que adotou a carga média, um modelo extremamente fácil de ser aplicado, objetivo, sem burocracia, que foi um avanço em termos de arrecadação, combate indiretamente a corrupção e a Receita se comporta de uma forma muito mais equilibrada. É o único estado do país, certo, que apresentou desde o dia que apresentou este ano, né, que implantou desde o dia 1º de junho essa nova modalidade e vem se tornando uma referência nacional. Isso para dizer apenas aí um marco da gestão do secretário Edmilson e do governador Simão Barbosa. Bom, o governo disse, né, após as cobranças dos deputados, Dr. Paulo, né, da Assembleia, o governo alegou que o comércio hoje deixou de arrecadar, ou deixou de repassar ao governo cerca de 180 milhões em impostos. Isso é verdade? Primeiro, eu queria complementar as palavras do deputado Manuel Pinheiro, dizendo que o sistema hoje de cobrança do ICMS ele foi construído através do setor empresarial e o governo, não foi feito isoladamente pelo governo. E por isso é o sucesso que vem tendo a carga média. E nós não podemos também esquecer, o deputado colocou isso muito bem, que a arrecadação do Estado tem crescido na faixa de 5% a 7%, 8%. Agora, havia uma expectativa de se arrecadar em torno de 15%, 16%, 17%. Agora, nós não temos nenhum indicador no país que possa dizer que alguém é capaz de arrecadar além do que é o crescimento do Estado. Se o crescimento do Estado é em torno de 5%, 6%, 7%, vai representar na mesma condição o valor da arrecadação.
Amanhã acontece mais uma audiência pública. Por falar em audiência pública, na semana passada nós tivemos uma audiência pública com vistas à reforma do Código de Defesa do Consumidor, né? O deputado Manuel Pinheiro, que também é conhecedor do Código, profundo conhecedor, já nos auxiliou, inclusive, no ponto do nosso cidadão consumidor durante um bom tempo, né? E nossa equipe esteve lá acompanhando. Vamos a essa matéria que vai introduzir aqui a pergunta que a gente vai fazer ao deputado. Põe na tela para a gente. Com quase 21 anos de história, o Código de Defesa do Consumidor se tornou uma das principais ferramentas da população brasileira nas relações de consumo. Neste período, mesmo com o avanço da sociedade, o Código pouco se modificou. Por conta disso, ocorreu na Assembleia Legislativa uma audiência pública com autoridades da área de consumo, para fazer com que o CDC acompanhe as mudanças nas relações de consumo das últimas 2 décadas. A realização dessa audiência pública por iniciativa do Senado revela por parte dos legisladores federais uma preocupação muito grande com a modernização de toda a legislação destinada a proteger o consumidor. A gente percebe que os parlamentares federais estão muito preocupados com a proteção do consumidor e principalmente diante de um fenômeno novo que é o comércio eletrônico. Para nós, uma discussão como essa aqui é super importante, a presença do Ministério Público, a presença do Senado Federal, a presença de representantes que vêm realmente. Nós se empenhamos o máximo dentro das comissões em poder oferecer ao cidadão mato-grossense a oportunidade deles conhecerem o que a Assembleia Legislativa faz pelo cidadão mato-grossense. E já visto que um trabalho sem parceria não há importância nenhuma, se o trabalho aqui não fosse para beneficiar o cidadão. A proposta de atualização abrange pontos que não foram tratados pelo CDC quando foi criado. Entre eles, a regulamentação do comércio eletrônico, a proibição de publicidade que levam o comprador ao superendividamento e a facilitação dos mecanismos conciliatórios. É de muita importância porque nesse momento nós estamos discutindo uma lei que trata da vida de todas as pessoas, né? O dia a dia do cidadão é relação de consumo, desde a hora que acordamos até a hora de dormirmos, e mais do que isso, na verdade, os temas que estão sendo propostos são temas de grande relevância, né, para o nosso novo cotidiano, que há 20 anos atrás não se pensava e agora estamos falando, como o comércio eletrônico, né, a questão do superendividamento. Debates semelhantes serão realizados em outras capitais, como em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Uma grande oportunidade da sociedade discutir melhorias nas relações de consumo. Tem uma importância fundamental para a defesa do consumidor, somente agora que estamos discutindo propostas apresentadas por uma comissão de juristas do Senado que propõe uma atualização do Código de Defesa do Consumidor. É importante que toda a população se envolva e discuta, enfim, a atualização do Código, que é uma conquista de todo cidadão, né, nesses 21 anos de existência do Código, e que a gente discuta essas mudanças, a conveniência de se alterar, como se alterar. Então é importante que todos se envolvam nessa discussão. De volta com o nosso programa, vocês viram então. Deputado, qual foi a impressão que o senhor teve da audiência? Claro, a importância da necessidade da reforma do Código, ela está clara, né? Nós temos aí, por exemplo, quando o Código foi criado há cerca de 21 anos atrás, não existia a internet, por exemplo. Né? E hoje a venda eletrônica, o comércio eletrônico já corresponde a quase 20% de tudo que é comercializado nesse país. Então precisa realmente de uma regulamentação, né? Isso precisa e é uma medida salutar. O Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento da cidadania, foi uma conquista da sociedade. Ele foi previsto na Constituição de 88 e a lei foi criada, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, entrou em vigor em 1990 e há 21 anos ela não foi reformada, ela não foi atualizada. E a relação de consumo com a sociedade, né, é muito dinâmica. Ela precisa ser adequada, precisa estar, a legislação precisa acompanhar o comportamento social com a mesma celeridade que vai o dinamismo da sociedade. Por isso é necessário, esses 3 pontos é condição sine qua non, é uma condição obrigatória de atualização. O comércio eletrônico, como você bem colocou, não existia internet há 20 anos atrás e se intensificou de 5 anos para cá a venda através da internet. O comércio eletrônico avançou bastante, então é uma necessidade se impor limites a ele, insegurança ao cidadão, ao consumidor. A questão do superendividamento, que é uma realidade, com a explosão do consumo,
com a facilidade hoje de se abrir crediário, de se dividir em parcelas, acaba por se comprometer, se endividar demais o cidadão, a cidadã que perde o controle. É necessário termos aí um equilíbrio nessa relação, estabelecer um equilíbrio nessa relação de consumo e a facilidade dos mecanismos conciliatórios para tornar as questões de relações de consumo cada vez as decisões mais ágeis, mais rápidas e que possamos chegar a um acordo dentro de uma primeira instância em um prazo menor de tempo. Então, são essas três, fora algumas outras, mas essas três principalmente são medidas imperativas que devem buscar a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Uma das propostas de mudança, seu Paulo, o senhor como comerciante e representante do comércio, é que os PROCONs tenham mais poder e que aquelas audiências que acontecem de conciliação no PROCON, se acaso não se chegar a um termo, não se conseguir um acordo e for necessária o ajuizamento de ações, elas já passem a valer como se fossem judiciais, mesmo sendo administrativos, que elas tenham um valor judicial para que esse processo já tenha um andamento mais rápido, mais sério. O que o senhor acha dessa ideia? Eu acho que é uma ideia interessante. Eu comungo da ideia do deputado Manuel Pinheiro, que essas relações elas têm que serem atualizadas permanentemente, né? Principalmente em função do alto nível de desenvolvimento de tecnologia que está sendo criado no mundo todo. E a cada momento nós temos novos produtos, novos tipos de comercialização, como hoje a venda via internet. Então essa relação ela tem que ser construída já há 21 anos, né? Praticamente nada tinha sido feito até então. Que demonstra que o código também é eficiente, porque a lei era uma lei muito interessante. Ninguém melhor que o comércio tem interesse que essa relação seja a melhor possível, porque nós também somos consumidores, né? Com certeza. E na verdade, ninguém gosta como consumidor, ter os seus direitos violentados, né? E, logicamente, a grande maioria do consumidor, principalmente das classes de renda mais baixa, elas têm muitas dificuldades para fazer valer os seus direitos, né? Às vezes, nas reclamações que acontecem de qualidade de produto ou de vários outros problemas que ocorrem. Então, acho que essas pessoas, através do código, vêm resguardar a capacidade na aquisição dos seus produtos e, logicamente, essas relações têm que ser melhoradas dia a dia. Então, eu sou plenamente favorável aí que, dentro da pergunta que você colocou, que já fica instituído, né, uma maneira legal já de se processar a veracidade, né, daquilo que, logicamente, a pessoa está reivindicando. Olha só, legalização de carros roubados da Bolívia. Essa é uma questão séria, né, deputado? Que o senhor, inclusive, está preocupado e está trabalhando nisso. Isso, eu estou há 60 dias da tribuna da Assembleia, da imprensa, debatendo, denunciando e alertando a sociedade, certo, para o prejuízo, a agressão, a violência contra o Brasil, contra os brasileiros, mas principalmente contra Mato Grosso. Principalmente, nenhum estado que faz divisa com a Bolívia. Nenhum estado vai pagar tão caro como nós, por essa inconsequência do governo boliviano como nós. E principalmente a nossa região da Baixada Cuiabana, pela proximidade com a Bolívia e pela nossa convivência cotidiana com anúncios oficiais, fora os extraoficiais, de termos uma média de 2 carros roubados por dia em Cuiabá e Várzea Grande para serem levados para a Bolívia e lá trocados por pasta base, por cocaína, por maconha, por falar nisso, Tilson, dá uma olhadinha lá fora, lá, porque semana passada arrombaram o carro do deputado Luiz Magalhães aqui em pleno programa. Isso, eu estou sabendo. Né? Então, e hoje a mas isso é costumeiro. Botou alguém lá fora lá para ficar de olho. Pelo amor de Deus. É verdade, é uma vergonha. E o patrocínio, uma lei como essa, Onofre, vinda de um país tido como irmão, um país vizinho, onde nós temos mais de 700 quilômetros de fronteira seca e pouco mais de 200 quilômetros de fronteira alagada. Temos uma ligação histórica e cultural muito grande com a Bolívia. Nós recebemos em troca dessa relação o patrocínio, o anúncio de uma lei que vai patrocinar a violência, o narcotráfico, o roubo,
o crime organizado e a disseminação das drogas em Mato Grosso e em todo o Brasil. E olha, tudo que nós já fizemos e falamos é de se indignar o silêncio barulhento do governo boliviano. Eles nos desprezam, não dá a mínima satisfação. É de se indignar o silêncio quase de cumplicidade do governo brasileiro. O assunto é muito grave, o assunto é muito sério. Fizemos uma audiência pública com a presença do deputado federal Wellington Fagundes e Valteri Pereira, inclusive de um trabalho da Câmara dos Deputados, onde a Polícia Federal foi lá. Infelizmente eu não trouxe, mas já li da tribuna da Assembleia. Existe até na Bolívia, Onofre Paulo, já uma tabela do preço dos carros roubados em cocaína, uma tabela em cocaína de quanto vale um carro roubado. Por cocaína está virando moeda, né? Um carro popular vale até 1 quilo de cocaína. Uma Hilux vale 12 quilos de cocaína. E tem caminhão, tem outros tipos de carro. Isso foi entregue pela Polícia Federal para mim como presidente da Comissão de Direitos Humanos e pelo fato de eu estar debatendo essa causa. Chegamos à pachorra, Onofre. A situação debochante, nos expusemos a uma situação de pura ridicularização quando os bolivianos fizeram na fronteira há pouco tempo uma manifestação para que o governo reduzisse a carga tributária dos carros roubados que estão sendo legalizados lá. Até isso estão fazendo conosco. Então, em virtude disso, eu apresentei uma proposta na tribuna da Assembleia Legislativa que eu pedi até uma reunião com a CDL aqui vou pedir de público com o Paulo Gasparotto, aonde que essa proposta nossa ganhou repercussão nacional. Saiu no site do Cláudio Humberto e aí ganhou repercussão nacional e eu fui convocado até pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, que tem o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, como presidente. A minha proposta é a seguinte: vamos esgotar todas as ações diplomáticas. Todas. Não vamos desistir, apesar do desrespeito e do desprezo do governo boliviano e do silêncio do governo brasileiro. Mas vamos tentar. Vivemos num Estado colaborativo, temos as nossas relações diplomáticas e devemos tentar até o último momento. Só que a diplomacia exige reciprocidade. Isso. Se tratamos bem os nossos vizinhos, merecemos, no mínimo, a reciprocidade. Caso continue esse silêncio ensurdecedor do governo, esse silêncio barulhento do governo boliviano, eu propus fechar o consulado da Bolívia em Mato Grosso. Porque não há porquê, dentro da política diplomática, se a relação não está sendo recíproca, se não há respeito, se não há atenção, se não há carinho que dispensamos para eles, por quê manter o consulado da Bolívia e Mato Grosso se em troca só temos agressão, violência? Manda a Rede Semate cortar a luz de São Matias também. Então essa é a nossa proposta. Que fornece energia lá para eles, manda cortar a luz de São Matias. Quero debater com mais consistência com vários segmentos da sociedade, inclusive com a CDL, onde eu vou mostrar números e proposta para que possamos mostrar, no mínimo, a nossa reação e a nossa indignação contra essa atitude irresponsável do governo boliviano e que vem atingir principalmente o meu estado de Mato Grosso e a minha região da Baixada Cuiabana. Olha só, vamos falar um pouquinho da Recopa. O programa está chegando ao seu final, deputado, e nós vivemos aí agora, parece que está um estupim, né? Está para estourar. Eu acho que quem começou a demonstrar que ninguém cria nada, né? A imprensa não cria. A imprensa séria, por exemplo, ela só noticia aquilo que já está latente, aquilo que está acontecendo. Semana passada eu mostrei aqui uma entrevista com o diretor de infraestrutura da Recopa, ele dizendo que não sabia nada até então sobre a questão do VLT. Que só o presidente é que tinha os projetos embaixo do braço, só ele que tinha essas informações. Agora, parece que houve um outro episódio nessa audiência pública ocorrida na última sexta-feira na Assembleia sobre a questão do VLT, o BRT, entre Carlos Brito, diretor de infraestrutura da Recopa, e o presidente Éder Moraes. Eu ouvi dizer que o Éder, inclusive, disse que o Carlos Brito estaria demitido. E que o governador depois falou: não, peraí, não tem ninguém demitido, não. Até porque não pode demitir. Mas é mandato. O mandato, ele né, até o final aí e tal. Qual é a visão que o senhor tem de tudo isso que está acontecendo? Você acha que isso pode trazer alguma instabilidade, além do que já está tendo? Pode, claro.
Eu acho que já trouxe a estabilidade a partir do momento que se expõe em uma audiência pública, onde o foco era a discussão com a sociedade de um assunto tão importante para a nossa população usuária do sistema de transporte público, entre o VLT e o BRT, um momento único, porque se não fosse a Copa do Mundo não teríamos oportunidade nem de estar discutindo isso. Aí se expõe um problema que deveria ser resolvido internamente. Quando, assim que tomei posse no meu mandato e apresentei a proposta que foi aprovada para mudar o modelo, para alterar o modelo de gestão da Agecopa, exatamente porque me preocupava aquelas diretorias colegiadas sem um cabeça, sem um líder que pudesse responder, que pudesse mostrar o rumo da Agecopa. E foi aprovado e hoje nós temos um cabeça que é o presidente Éder. Na época nós tínhamos no caso que é o presidente. Que caiu, né? Nós tivemos uma entrevista que foi derrubada. Que foi derrubada aquela entrevista na época, não sabemos porquê, desconfiamos, mas não sabemos porquê. Então, foi aprovado, hoje existe o presidente, existe um líder. Eu acho que o governador Silval Barbosa, quando chegar, deve tomar a decisão. O Carlos Brito é um excelente quadro, é um excelente perfil, tem uma bela carreira, história política, mas se não está de comum acordo com o presidente, que é da confiança do governador, deve sair e ir para ser aproveitado em outra pasta, em outro espaço do governo, mas não podemos colocar uma distensão, uma briga entre os dois, não podemos colocar em risco a agência que está realizando hoje, que realiza hoje, nos próximos 3 anos e meio, um dos mais importantes serviços prestados à história de Mato Grosso e da nossa região, da Baixada Cuiabana e principalmente para a nossa capital, que é o trabalho visando a organização da Copa do Mundo de 2014. Então, é muito ego reunido no lugar só, né? Isso não pode ser colocado em xeque e eu acho que é uma situação, a decisão tem que ser tomada. É muito ego, né? Não sei, a Agecopa é pequena para tanto ego, né? E Mato Grosso e Cuiabá não merecem isso aí, senhores. Coloquem as mãos na consciência. Nós não merecemos isso. Não merecemos tanto ego, né? E o senhor, seu Paulo, o senhor vai de BRT, de VLT ou de charretê? Olha, daqui a pouco vai virar charretê. Eu só gostaria de dizer para você, que em toda a minha vida, eu nunca vi uma expectativa tão grande de uma realização de um evento como nós estamos vendo aqui em Cuiabá, com a esperança que realmente tudo corra bem e que a gente venha ter a Copa do Mundo aqui na nossa capital. Isso é extremamente importante para Mato Grosso, para Cuiabá. Isso vai realmente revolucionar, vai transformar até a maneira da nossa sociedade se relacionar. E vai acontecer tantas coisas que eu sinceramente até às vezes fico em dúvida, né, que discussões como essas que você acabou de colocar sejam capazes de subtrair aquilo que é um direito absoluto da sociedade cuiabana e da sociedade mato-grossense. Então eu vou continuar acreditando na capacidade de gestão do nosso presidente da Agecopa, Éder Moraes, do Carlos Brito e de tantos outros diretores capazes que tem lá dentro, que eles tenham realmente capacidade de se entenderem e de procurar soluções definitivas, conclusivas, para que as coisas andem, evoluem, ou de BRT ou de VLT, mas que a gente consiga enxergar uma luz que realmente essa Copa será realizada aqui na nossa capital. Seu Paulo, foi um prazer tê-lo aqui, presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Muito obrigado, o programa está sempre à disposição da Câmara, que é nossa parceira também. Temos muitas causas em comum, né? E foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Boa noite. Eu só queria dizer para você que eu tenho muita simpatia e assisto todos os seus programas todos os domingos, principalmente pela qualidade dos seus convidados e pelos assuntos que aqui são debatidos. Eu quero cumprimentá-lo pelo seu programa e agradecer a oportunidade de ter discutido tantos assuntos interessantes aqui essa noite. Nós que agradecemos. Deputado Manuel Pinheiro, foi um prazer tê-lo aqui de volta, o senhor que já frequentou tanto aqui, né? Não aqui na TV, Cuiabá, Rede TV, várias fases da minha vida. Várias fases, né? Encontrei um aluno seu que falou assim, olha, Manuel, tem que agradecer, porque ele voltou a ser deputado
E ele, talvez, as pessoas até estavam esquecidas dele, mas quando ele fez o programa com você na TV lá durante aqueles quase um ano lá, isso é verdade. Lá o pessoal lembrou, né, Manuel? Manuel tá por aí ainda. Tá vivo ainda, né? Tá vivo. Na verdade, na verdade, e o Paulo já colocou bem, o seu programa é um programa de alto nível, não apenas pela qualidade dos assuntos, mas pela qualidade dos entrevistados, haja vista aí o nível de Paulo Gasparotto, né? Então você está de parabéns, continua sendo a nossa referência. Para nós é um prazer estarmos aqui dando satisfação para a sociedade cuiabana, para a sociedade varzegrandense e mato-grossense, das nossas ações, dos nossos propósitos e dos nossos posicionamentos como deputado estadual, como representante do povo do meu querido estado. Muito obrigado e boa noite a todos. A você que nos deu carinho na sua audiência, nosso muito obrigado. Encontro marcado para amanhã, logo a partir da 1 da tarde, logo após o Comando Geral com Marcos Soares Leite, para mais um programa Onofre Júnior, Cidadão Consumidor. Uma boa noite a todos e até lá, se Deus quiser.